livro de João Roberto Martins Filho, A Educação dos Golpistas, Cultura Militar, Influência Francesa e o Golpe de 1964, publicado pela Universidade Federal de São Carlos. E neste livro o autor dá um esquema, um resumo das etapas do processo revolucionário. Então diz aqui o autor, João Roberto Martins Filho, a primeira etapa seria da preparação cautelosa do terreno que se pretende conquistar, ou seja, a população. Nessa etapa, os militantes agem sem declarar seus objetivos. A segunda fase se expressa na constituição de uma rede de organizações subversivas controladas pelos militantes. Nesse estágio, formam-se bases que subvertem a capacidade de ação governamental. Surgem as manifestações, tumultos e atos de sabotagem. A terceira etapa marca-se pela constituição de grupos armados que iniciam ações de maior escala, destinadas a corroer os poderes constituídos. É a fase do terrorismo como principal método de ação. A penúltima etapa é a do estabelecimento de zonas liberadas ou bases de apoio, onde o exército regular não consegue mais entrar. O passo seguinte é a formação de um governo provisório que procura reconhecimento no exterior. Forma-se, então, um exército regular revolucionário. A quinta etapa é a da conquista do poder numa ofensiva final. É fundamental notar que essas etapas se sucedem muitas vezes sem fronteiras nítidas, pois a fluidez é a principal característica da guerra revolucionária. Muito bem, dentro dessa sucessão de etapas, é evidente que nós estamos na quarta etapa, que é o estabelecimento de zonas liberadas ou bases de apoio, onde o exército regular não consegue mais entrar. Isso aí nós já temos, evidentemente, essas áreas ocupadas pelo Comando Vermelho e PCC, e agora no Rio Grande, conforme eu mencionei no meu último artigo do Jornal do Brasil, a formação, vamos dizer, de uma zona liberada, entre aspas, ali na parte norte do Rio Grande do Sul, pelo MST. Agora, precisa ver que a situação fica diferente quando você está tentando derrubar um governo ou quando você está num processo revolucionário, vamos dizer, auxiliado, vamos dizer, por um governo revolucionário democraticamente eleito, que é precisamente o caso de agora, foi também o caso de 1964, com o João Goulart. Aí, quando se fala em derrubar o governo, é evidente que o sentido não é diferente do que seria se você tivesse um governo não revolucionário, um governo inimigo. Não é isso? No caso, trata-se não de derrubar o governo federal, mas de derrubar a ordem constituída com a ajuda do governo federal, que é precisamente o que o João Goulart tentou fazer em 63, 64, e agora nós estamos vendo novamente. A coisa fica um pouco camuflada, porque o processo em 1900, naquela época, nos anos 60 e hoje, é totalmente diferente. Quer dizer, nesse ínterim, a esquerda internacional aprendeu muita coisa. Entre outras coisas que ela aprendeu é que se você quer realmente chegar ao poder, você não pode começar por destruir a economia capitalista antes. Ao contrário, você tem que tomar o poder assentado na economia capitalista. Isso Lenin já sabia. Você mantém a economia capitalista intacta e você vai derrubando as instituições, a ordem pública, as leis, etc, etc. Mas deixa a economia. A economia é a última coisa que você mexe. De acordo com Karl Marx e Lenin, a destruição da economia capitalista é um processo lento que deve ser prosseguido ao longo de muitas gerações. Sobretudo através, vamos dizer, de dois mecanismos indiretos. Um seria a taxação, quer dizer, você estrangular a burguesia com impostos, e a inflação, que corrói, então, vamos dizer, o poder econômico. Então, nunca se trata de você tomar o poder, chegar no governo e dizer acabou o capitalismo, virou tudo propriedade do Estado. Isso aí no Brasil é curioso, como as pessoas não veem um governo fazendo isso, elas dizem não existe comunismo nenhum, porque elas imaginam que o comunismo é isso, e imaginam porque são ignorantes, evidentemente nunca leram uma linha de Marx nem de Lenin, não tem a menor ideia do que se fala, então julga por estereótipo de almanaque. Então, como não veem essa derrubada imediata do capitalismo, não acreditam que se trata de comunismo. Mas o comunismo mesmo exige exatamente o contrário, exige a criação de um sistema de poder comunista, onde toda possibilidade de oposição é eliminada, ou eliminada à força, ou eliminada mediante ardis, como o PT vem fazendo há mais de 10 anos, e depois
Enquanto isso, o processo capitalista continua funcionando e depois é que você vai mexer na economia. A economia é a última coisa. Quer dizer, a economia capitalista, ela move o motor da revolução. Ela é a gasolina que move o motor da revolução. Se você estrangula o capitalismo, não tem mais revolução, não tem coisa nenhuma. Tem só uma crise e fica todo mundo descontente, vira uma anarquia geral e os comunistas acabam tendo que voltar para casa. Que foi mais ou menos o que fez aí o João Goulart. Esse pessoal do PT está sendo muito esperto, não é que está sendo muito esperto, está simplesmente seguindo a receita comunista à risca. Eles deixam a economia capitalista intacta, com a vantagem, que é, aliás, explorada também pelo próprio Lenin, de tranquilizar o investidor estrangeiro, na época da famosa NEP, Nova Política Econômica do Lenin. Os embaixadores de Lenin na Europa tratavam de amansar os investidores, dizendo que o novo governo russo não era comunista de maneira nenhuma, que eles tinham usado apenas o pretexto comunista para tomar o poder, mas que na verdade eram pessoas sensatas que iam continuar administrando o capitalismo de maneira racional. O que de fato eles estavam fazendo. Porque o que define o regime comunista não é a mudança econômica em primeiro lugar. O que define o regime comunista é a centralização do poder por meios diretos ou indiretos. Quer dizer, a instalação de uma ditadura primeiro informal e depois formal. E só quando essa ditadura está com todo o poder na mão é que daí começa a se mexer na economia. Agora, como o brasileiro só pensa em dinheiro, ele imagina o comunismo, vamos dizer, só pela estatização dos meios de produção. Imaginando que isso vem em primeiro lugar, quando na verdade vem em último. Agora, quanto às etapas, sem dúvida estamos na quarta, quer dizer, estamos num ponto avançadíssimo da estratégia revolucionária.